Imagine que, por um segundo, você pudesse enxergar a si mesmo de fora, sem julgamento, sem medo, sem aquela voz crítica que vive dizendo que você é fraco, inadequado ou que não está fazendo o suficiente. Imagine se você pudesse ver a verdade nua e crua, que no fundo existem sinais psicológicos, silenciosos, escondidos, quase invisíveis, que revelam que você é muito mais forte, mais resiliente e mais raro do que a maioria das pessoas ao seu redor. Sinais que você provavelmente nunca percebeu, porque foram camuflados pelas dores que você carrega, pelas responsabilidades que você assumiu, ou pelas cicatrizes que aprendeu a esconder. Hoje, você vai descobrir 7 sinais profundos e um 8º bônus oculto no final, que a psicologia normalmente não revela de forma direta, mas que mostram que você tem uma força interna que talvez nem você tenha coragem de admitir. E um aviso rápido: o 4º sinal normalmente só aparece em pessoas com alta inteligência emocional. Porém, é justamente o mais mal interpretado. Se algum desses sinais aparecer em você, então você não apenas é forte, você é muito mais forte do que pensa. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Vamos começar. Margie, você tem uma capacidade estranhamente alta de se levantar sozinho. Você já percebeu que, quando tudo desmorona, a maioria das pessoas corre para pedir ajuda? Mas você, não. Você sente a dor. Você quebra por dentro. Mas, de alguma forma, você não permite que o mundo veja. E aí, lentamente, quase como quem arruma os pedaços de um vidro quebrado, você se recompõe. A psicologia tem um nome para esse padrão: resiliência silenciosa. Pessoas assim raramente percebem a própria força, porque estão tão acostumadas a sobreviver sem apoio que começam a achar que isso é normal. Mas preste atenção: a capacidade de se recompor no silêncio, sem aplausos, sem testemunhas, sem reconhecimento, é um dos maiores indicadores de fortaleza psicológica. Se você age assim, não é fraqueza, é força que ninguém te ensinou a reconhecer. Você sente o peso do mundo, mas ainda segue em frente. Existe um tipo de força que ninguém admira, porque ela não é bonita. Ela não aparece em fotos motivacionais. Ela não gera curtidas. É a força de continuar vivendo quando você está exausto. Quando você não sabe para onde está indo. Quando você acorda carregando um mundo que ninguém vê. Muita gente desiste. Você não. Você pode até oscilar, atrasar, tropeçar, mas você segue. Não porque é fácil, mas porque, lá no fundo, existe uma voz que diz: eu não posso parar agora. Existe um estudo da psicologia que mostra que pessoas que seguem andando mesmo sem clareza emocional têm uma habilidade rara chamada força executiva emocional. A capacidade de funcionar mesmo sob instabilidade interna. Isso não é comum, isso não é normal. Isso é força bruta. Você já passou por coisas que teriam destruído outras pessoas, mas você seguiu vivo. Existem dores que você não fala, medos que você esconde, momentos que quase te quebraram, mas que ninguém sabe. E a maior parte das pessoas não entende algo simples. Você não é forte porque quer. Você é forte porque precisou ser. Existem traumas, rejeições, perdas, abandonos, pressões, coisas que você viveu em silêncio e que muita gente nem sobreviveria ao impacto. Mas você está aqui, respirando, tentando, insistindo. Esse é um sinal psicológico poderoso. Sobreviventes emocionais raramente percebem que são sobreviventes. Para eles, é só a vida. Mas, na verdade, é a prova de uma força que não pode ser medida. A sua força. Você é profundamente autêntico, mas quase nunca se permite mostrar isso. Esse é o sinal mais estranho.
o mais raro e o mais mal compreendido. Pessoas emocionalmente fortes têm uma característica que as pessoas fracas odeiam. Elas não precisam se moldar para caber nos ambientes. Você já percebeu isso? Você observa, você analisa, você entende o ambiente antes de falar. Isso não é insegurança, isso é autoconsciência. O forte não precisa se provar para ninguém. Aliás, a psicologia mostra que pessoas com maior profundidade emocional tendem a parecer misteriosas, distantes, quietas ou complicadas para os outros, quando na verdade elas só não desperdiçam energia se explicando. Se você sente que nunca é totalmente compreendido ou que preferiria ser ignorado a ter que atuar, sinta isso. Isso não é fraqueza, é força emocional refinada. Você consegue ficar sozinho, mesmo quando não gosta disso. Solidão. A maioria não aguenta. A maioria entra em desespero. Procura companhia, distração, barulho, validação, qualquer coisa. Mas você, mesmo quando se sente sozinho, não implode. Você aguenta. E mais, você consegue organizar pensamentos, cicatrizar feridas e até tomar decisões importantes nesse estado. Isso é raro, extremamente raro. A psicologia chama isso de autossuficiência emocional funcional. É uma habilidade de gigantes. Gente forte, de verdade, sabe ficar consigo mesma, mesmo quando dói, mesmo quando não queria. Se isso é você, entenda, você é mais forte do que imagina. Você carrega os outros, mas ninguém percebe que você também cansou. Você é o tipo de pessoa que segura a bronca, que cuida, que escuta, que apoia, que ajuda, que resolve, mesmo quando está esgotado. Você já percebeu? As pessoas vêm até você porque sabem que você aguenta, porque você é estável, porque você é confiável, porque você é forte. E o mais curioso, você é tão bom em aguentar o peso que ninguém imagina que também está carregando o seu. Pessoas fortes atraem peso emocional alheio. É injusto, mas é real. E o mais irônico? Quando você finalmente desaba, ninguém sabe lidar, porque achavam que você era inquebrável. Se isso já aconteceu com você, você não é fraco. Você está apenas sobrecarregado por força demais. Você não desiste de si mesmo, mesmo quando já teve 1000 motivos para desistir. Existe um tipo de força que só quem já sofreu entende. A força de continuar acreditando que sua vida pode melhorar. Mesmo quebrado, mesmo ferido, mesmo sem provas. Você continua tentando. Você continua caminhando. Você continua acreditando, nem que seja um fio mínimo de esperança. Essa esperança, mesmo que pequena, é a marca das pessoas emocionalmente mais poderosas que existem. Os fracos desistem, os fortes persistem. E você persiste, todos os dias, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem ninguém notar. Isso é força, força real, força psicológica, força de sobrevivência. E você tem. Force, o sinal oculto que quase ninguém admite, mas você vai reconhecer. O último sinal é simples, mas profundo e cruel. Você sente que não é forte. É isso. As pessoas mais fortes são justamente as que se acham fracas. Por quê? Porque viveram tanto, aguentaram tanto, carregaram tanto, cresceram tanto no sofrimento que passaram a confundir força com obrigação. Mas escute isso. Você precisa ouvir. Pessoas fracas não se perguntam se são fracas. Pessoas fortes, sim. E é isso que te entrega. Se você se vê nos sinais deste vídeo, você não é apenas forte. Você é extraordinário. E talvez, pela primeira vez, esteja começando a perceber isso. Se você se identificou com metade do que ouviu aqui, saiba que isso não é coincidência. A psicologia diz que pessoas assim raramente encontram outras iguais. Por isso se sentem sozinhas. Mas você não está. O mundo só nunca soube enxergar a sua força.
Mas agora, você sabe.